Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a Mari, da Leones. Esse aqui é o nosso podcast Lion Talks. Estamos com o episódio número 3, trazendo sempre conteúdos de alto valor, de cybersecurity, de cibersegurança, para vocês. Hoje o nosso tema tá imperdível. Vamos falar bastante aí sobre AppSec, DevSecOps, SCA, ciclo de desenvolvimento seguro. O convidado tá impressionante também, já vou apresentar, tá bom? Fazendo a chamada, né, a provocação, já começando aqui, atualmente o código ele é o ativo invisível, né, que sustenta o valuation das empresas. Mas, se o código é o novo ativo invisível e estratégico das empresas, por que ele ainda não é tratado como risco estratégico? E vamos para o nosso tema de hoje, segurança de aplicações. Quem não protege o código, expõe o negócio. Boa essa chamada, né? E o convidado, nosso convidado mais que especial, ele é especialista em AppSec, DevSecOps, toda a parte de ciclo de desenvolvimento seguro, tem anos de expertise, know-how em várias linguagens de desenvolvimento, end-to-end, front-end, back-end, é formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Hoje ele atua num distribuidor muito renomado, que é a Pars, e representa a Black Duck, uma das soluções mais importantes aí de AppSec, DevSecOps, FCCA, líder no Gartner por mais de 8 anos consecutivos. Então, seja muito bem-vindo, Matheus Landim. Olá, irmão. Olá. Bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer poder estar com vocês aqui e falar um pouquinho de DevSecOps, AppSec, com a Leones, que é um parceiro tão estratégico para a Pars. Obrigada, Matheus, por aceitar. Então, eu já vou começar com umas perguntas bem quentes aí, Vamos por lá. todo esse âmbito que às vezes, precisa desmistificar um pouquinho, né? O que é AppSec, DevSecOps. Concordo. Então, vamos direto para o assunto. O seu dia a dia é trabalhar principalmente aí com segurança de aplicações, né? Você é especialista em AppSec e nota que muitas empresas, às vezes, utilizam SAST-DAST de forma isolada, né? Do SDLC. Então, o que muda, né? Quando a gente fala de uma plataforma unificada como é a Black Duck? Ela é integrada com diferentes sistemas, mas tem esse DevSecOps de forma isolada, mas consegue integrar toda a equipe, né, de desenvolvimento. Perfeito, Marisa. A gente consegue, basicamente, com uma solução unificada, trazer mais celeridade para o dia a dia ali das empresas, né? Ao invés de você olhar 2, 3, 4 plataformas diferentes, ou até 5, a depender da empresa voltada para a AppSec, nós conseguimos orquestrar tudo isso em um único dashboard. Então, facilita tanto para o board, quanto para o próprio analista de segurança, para o próprio desenvolvedor também. Muito bom. E existe, assim, um momento ideal, Matheus, para implementar, né, esse programa de AppSec na empresa? As empresas já deveriam estar adiantadas, né? Porque muitas têm o desenvolvimento dentro de casa das aplicações e muitas também terceirizam, né? Então, assim, existe um momento ideal, começar de a pouco, já pensar nesse desenvolvimento seguro, do seu ponto de vista, né? Como as empresas deveriam pensar? Olha, se a sua empresa ainda não tem AppSec, minha recomendação urgente é que vá atrás, né, justamente de implementar um AppSec. Porque como a Marisa mencionou no início, o código, né, as aplicações são um ativo da empresa que precisa ser visto de uma forma estratégica. Justamente pelo valor, os dados que passam ali, que hoje em dia se fala muito que é o novo petróleo. Né, o novo petróleo ali que nós temos são os dados. Então, para se cuidar desses dados, precisa ter uma aplicação segura. Para ter uma aplicação segura, precisa ter o AppSec ali atrelado. Maravilha. E como do seu ponto de vista também, né? Como equilibrar o ritmo aí de velocidade também das entregas de segurança sem travar o time de desenvolvimento, né? Porque esse é um calcanhar, né? Pergunta do milhão. Isso. Justamente, a ideia é que o desenvolvedor não se sinta travado. Né? A Black Duck vem justamente com a premissa que ele não tenha retrabalho futuro. Então, tendo um bom programa de AppSec instaurado dentro da empresa, nós conseguimos trazer ali para o desenvolvedor ferramentas diretamente na IDE. Então, logo que ele está desenvolvendo, seja Visual Studio, IntelliJ, Eclipse, as principais ideias de mercado, nós o apoiamos com um plugin. Né? Então, esse plugin ele já vai dando os insights. Opa, essa biblioteca que você está utilizando é vulnerável. Essas linhas de código que você acabou de adicionar segue a sugestão de melhoria para evitar que essa vulnerabilidade ocorra. Mas SQL Injection, Cross-Site Script, dentre outras vulnerabilidades aí, né, até a parte de qualidade. Então, o grande propósito da Black Duck é que o desenvolvedor se preocupe em desenvolver cada vez mais. Só que ele não tem um retrabalho futuro. Porque chegou a aplicação em produção, basicamente eu vou ter que
detectado a vulnerabilidade, envolver time legal, envolver time de DevOps, envolver o desenvolvedor, então envolve muitas equipes e o custo dessa vulnerabilidade, se fosse corrigida ali no princípio, seria zero. Mas agora envolvendo todos esses times, pode chegar até 10 vezes o valor dessa vulnerabilidade, 10 vezes mais caro. Porque já não tem essa consciência, né, de segurança desde o princípio. Exato. Mas assim, até fazendo um rollback, né, para quem não sabe o que é um SAST, por exemplo, o que é uma análise SAST? Perfeito, Marisa. SAST é Static Application Security Testing, que é a nossa análise estática. Então, o código parado e é o código proprietário do cliente. Então, ele vai analisar todas as linhas de código, se pode entrar algum ataque de injeção, à luz da OWASP, CWE, dentre outros estándares de mercado, a Black Duck vai conseguir dar esse lastro, esse apoio para os clientes. Ah, bacana. E já o DAST? O DAST ele já é o nosso teste dinâmico, que é o Dynamic Application Security Testing. Ele já olha para a aplicação em produção. Ele vai funcionar basicamente com um teste de black box, né? Então, nós adicionamos ali a URL dentro do sistema ou fornecemos a Black Duck, porque ela tem duas formas de análise desse tipo de teste, e aí ele vai trazer todas as informações. Esse onde nós fornecemos a URL para a Black Duck se assemelha muito a um pentest, chega próximo a um pentest, porque tem equipe de serviço atrelado e eles também conseguem fazer uma limpeza excelente dos falsos positivos. Ah, bacana. Então, a análise SAST, digamos, ela olha para o código. Exato. Para o coração ali da aplicação. Já a análise dinâmica é o comportamento da aplicação, como ela se comporta, mas ambas também focam nas vulnerabilidades, do né? código. Uma nível de código, os patches, por exemplo, gaps, né? Isso, parte de código, como está sendo escrita aquela aplicação, se pode entrar alguma injeção. O DAST ele vai olhar para as vulnerabilidades que podem acontecer com a aplicação em pleno funcionamento, né? Ou em pré-produção ou em produção. A depender da necessidade do cliente. O SCA ele vai ser o Software Composition Analysis, que ele vai fazer toda a análise da composição do software. Então, todos os componentes que aquela aplicação possui, open source, a gente consegue fazer essa validação. Né? Então, se porventura aquela versão utilizada é vulnerável, qual versão que eu devo fazer o update? Às vezes eu não posso fazer o update da versão. Se tiver um workaround disponível em mercado, a Black Duck também consegue disponibilizá-lo para que o cliente possa utilizar. Mas esse é o grande valor. O Open Source vem muito para ajudar as companhias. Mas quem faz a validação da versão? Quem faz a versão do licenciamento? Isso. Né? Qual o diferencial, por exemplo, do seu ponto de vista, né, de centralizar a análise de código próprio, né, dentro de casa, o código de terceiros, open source e risco em uma única versão executiva, né? Qual que é a diferença, o diferencial? O grande diferencial é ganho operacional, né? Ao invés de você olhar 5, 6 ferramentas diferentes, você vai olhar em um único dashboard, uma única visão de risco. Você consegue priorizar ali os achados que você tem, vulnerabilidades por SCA, vulnerabilidades do código proprietário, o que está sendo mais relevante. E a própria Black Duck já faz a priorização desses achados por nível de criticidade, né? Desde a issue de severidade crítica até a issue de severidade baixo, a nível de informação também. Entendi. E por parte, assim, do desenvolvedor? Ele precisa ter um know-how diferenciado, fazer treinamento, por exemplo? Ou não? É uma plataforma mais lúdica? É uma plataforma muito intuitiva, Marisa. A Black Duck busca ser o mais objetivo possível. Né? É um feedback que a gente tem nas demonstrações com os clientes, é um feedback que a gente tem justamente de clientes que estão migrando de uma plataforma para a Black Duck, né? Que é uma plataforma muito user-friendly. Né? Então, a gente consegue otimizar esse tempo de aprendizado também. Fora que tem N treinamentos, caso o desenvolvedor precise, e obviamente vai precisar, e é por isso que é sempre muito importante o cliente visar um parceiro de valor, né? Como até o próprio caso da Leones. Né? Então, é um parceiro de valor que consegue apoiar o cliente justamente nessa jornada. Claro, dar esse apoio, né? E como, assim, você acha que a Black Duck, né, consegue reduzir esse ruído, falsos positivos, né? Que tanto desgasta, né, os times de segurança. Às vezes a galera tá correndo atrás de problema e não. Né? Você pensa numa equipe grande, às vezes 150, 200 devs. É complicado também, né, de trazer essa centralização de dados, né, de informações. Como que vocês acham que reduzem aí os ruídos, né? Excelente pergunta, Marisa. Basicamente, a Black Duck já tem mais de 20 anos especializada no mercado de AppSec. Né? Talvez no passado os clientes tenham escutado falar do nome de Synopsys. Né? Houve uma cisão, né, em 2024, meados de 2024, onde a Synopsys ficou especializada em soluções que validam chips que vão embarcados em carros, aeronaves e computadores, e a Black Duck, ultra especialista ali no mercado de AppSec. Então, todo o know-how desses 20 anos que o setor de AppSec ficou dentro da Synopsys
foi para a nova companhia, né, que no caso só houve mesmo o rebrand ali. E então, durante essa jornada, eles sempre foram melhorando as suas engines, tanto de SAST, SCA, DAST, sempre investindo nas tecnologias. Foi investido nessa jornada mais de 1,2 bilhões de dólares. Né? Então, tanto em tecnologia quanto em pessoal, features. Então, o grande objetivo da Black Duck é reduzir essa taxa de falsos positivos. Tanto é que ela é que tem a menor taxa de falsos positivos do mercado, né, de forma comprovada. E aí o cliente fala, mas outro vendor falou que tem a menor taxa de falsos positivos. A gente sempre provoca o cliente a fazer uma POC. Na POC fica claro, ali de forma objetiva, que a Black Duck consegue atingir esse nível de excelência, porque ninguém merece. Né? Então, eu estou olhando 100 vulnerabilidades, 25% daquilo é falso positivo. Então, já perde muito tempo do pessoal de segurança e do próprio desenvolvedor. Então, para diminuir esse ruído, a Black Duck implementou todas essas features, implementou essas melhorias no decorrer da sua jornada, na sua caminhada. E como que a Black Duck apoia, né, as empresas que estão acelerando o DevSecOps sem comprometer também a velocidade, né, nos Da projetos, entrega, né? tudo isso? Claro, porque quando a gente olha dentro da plataforma, né, tanto do lado do desenvolvedor quanto o lado de gestão, às vezes eu tenho uma equipe que não está corrigindo os bugs, né? Está atrasando também. Então, não é a ferramenta, mas, digamos, o onboarding, né, das mitigações, das correções, ela está lenta de alguma forma, né? Então, tem algum parâmetro, né, que consiga acompanhar essa jornada de correções, né, de mitigações das equipes? Temos, Natália. Mari. Temos, São muitas Mari. pessoas aqui na Leo. Muitas Não passa pessoas, me nada, não é perdoam. problema. Então, temos esse tipo de solução, onde a gente consegue fazer a validação exata do desenvolvedor. À medida que ele consegue lançar os pull requests ali dentro do GitHub, GitLab, do gerenciador de versão que ele possui, a gente valida só o pull request. Então, aqui a gente já ganha uma velocidade muito grande. Eu não preciso analisar sempre todo o repositório só para analisar aquele pull request. Então, o desenvolvedor consegue ter uma tração, um build muito mais acelerado. Né? Então, ele não vai se sentir travado. É 2 minutos o stage de segurança, que no final das contas vai dar um ganho para ele de não ter esse retrabalho futuro. Né? Fora que a gente consegue acompanhar o desenvolvedor, né? Cada lançamento de teste que ele faz da IDE popula os testes dentro da plataforma. Então, a gente consegue acompanhar qual a evolução desse desenvolvedor, o próprio desenvolvedor consegue acompanhar a sua evolução e a gente consegue trazer esse nível de maturidade para a companhia. E se o desenvolvedor tiver algum gap, tem algum treinamento também ali para ele? Tem também. Né? Isso já é embutido na plataforma. Ok. Né? Ou seja, diretamente na IDE ele consegue... Direto na IDE ele já tem o fix, né? A possível remediação. E também dentro da plataforma, a Black Duck tem uma parceria com a Secure Code Warrior, que é uma das maiores plataformas de treinamento e desenvolvimento seguro do mundo. Sim. Isso, para as principais vulnerabilidades apontadas dentro da plataforma da Black Duck, ele consegue ter um treinamento totalmente interativo. E a combinação, digamos, né? A aceitação de outras linguagens. Aceita várias linguagens, contempla até as linguagens aí que estão legadas, algumas legadas, Sim. abarca bastante linguagem A de Black programação. Duck hoje suporta mais de 22 linguagens, mais de 200 frameworks. Então, assim, cobre os principais linguagens de mercado, mais legadas. E agora, até uma novidade que a gente tem, que é o Signal. É um agente de IA retreinado, né, com os anos de experiência que a Black Duck tem, onde a gente consegue varrer linguagens como até o próprio COBOL. Então, que era um grande gap que nós tínhamos. Pensa que não, mas muita gente utiliza. Muita gente usa. Então, ele consegue dar o apoio, justamente, você validar, fazer os testes unitários, e ele mesmo consegue realizar as correções, a partir de uma requisição, né, direto no VS Code, dentre outras tecnologias. Nossa, muito fácil mesmo. Nesse sentido, ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Nossa, assim, as empresas reclamam muito, né, assim, da complexidade de implementar o AppSec, né? E, digamos, as empresas que não têm, né, muitas possuem. E o que a Black Duck faz para simplificar também essa jornada, né? Para simplificar a implementação? Zero. A empresa não tem nada, nenhuma solução, nem open source, nada disso. Como que vocês simplificam? Digamos, hoje é segunda-feira, vamos implementar o AppSec aqui dentro da empresa, né? Perfeito. As soluções da Black Duck elas são muito intuitivas, como a gente estava discutindo. O processo de onboarding vai depender muito do número de repositórios ali daquele cliente, né? Mas a gente consegue fazer um processo de onboarding muito ágil, né? E por isso que a gente conta muito com os nossos parceiros de negócio para programar, realmente planificar esse onboarding, essa implementação das tecnologias da Black Duck. O ideal é sempre o cliente já ter o seu inventário, né? O que eu quero varrer, e antes de mais nada, antes até de tecnologia, é uma mudança de mindset, né? Você ter ali justamente a questão do AppSec implementada na empresa.
A gente precisa antes mudar o mindset, preparar o desenvolvedor para receber esse tipo de tecnologia, que ele compreenda que não veio para atrapalhar, mas sim para ajudar. Né, também. Boa, maravilha, Matheus. E assim, se as empresas possuem, digamos, uma ou dois frameworks já de AppSec, vocês têm alguma solução que consegue contemplar, né, esses outros frameworks, por exemplo, essas outras soluções? Temos, E Marisa. trazer essas fontes de verdades, por exemplo, dentro da plataforma? Que é justamente o SRM, que é o Software Risk Manager, que ele é uma tecnologia de ASPM, né? Application Security Posture Manager, onde a gente consegue orquestrar todos os dados de todas as fontes ali de AppSec em um único só lugar. Né? Onde a gente consegue trazer um dashboard unificado. Se tem algum pen test que foi realizado dentro da organização, a gente consegue adicionar esses dados de pen test dentro desse nosso sistema e já tem conectores nativos com diversas ferramentas de mercado, seja open source ou enterprise. Então o cliente nunca mais vai perder o seu investimento realizado nessa tecnologia de AppSec. Então ele consegue fazer uma gestão de vulnerabilidades mais inteligente, digamos. Exato. Exatamente. E até a parte de triagem, né? O ASPM ele consegue da própria Black Duck, devido ao machine learning embarcado na tecnologia, nós temos, a partir de 100 triagens realizadas dentro dele, ele já consegue trazer uma análise preditiva ali para o time de segurança, já assinalando, né? Aqui é um falso positivo, aqui é um verdadeiro positivo, precisa ser analisado. Então, ele vai aprendendo, né, até no processo de triagem e apoia ali o time de segurança e de desenvolvimento. Maravilha, Matheus. Em termos práticos, né? Você que é um entendedor aí da plataforma, né? Como que vocês priorizam, né, as vulnerabilidades dentro da plataforma? Como ela é priorizada lá para o desenvolvedor e para gerar essa visibilidade também para os executivos, né? Para as gerências? Como que é feita essa priorização de vulnerabilidades? Marisa. A gente consegue priorizar justamente com os estándares de mercado, né? De acordo com o CVSS, então, de acordo com todas as características da vulnerabilidade, CWE, CVE, atrelado de mercado, nível de exploitabilidade. Então, a Black Duck faz a priorização de acordo com essas métricas. Então, ela define se é um issue crítico ou alta. As políticas já são default. Já são default. Então, a gente já tem essas políticas todas embarcadas dentro da plataforma, a gente consegue fazer um filtro, né, e até para levar para o board, como que eu vou definir o que é crítico, o que não é crítico. A Black Duck tem diversos painéis, diversos dashboards ali, onde a gente consegue trazer esse nível de informação. Para o board, que é um dashboard muito interessante que nós temos, é a parte de ROI. Né? Então, desde o momento que a Black Duck foi implantada dentro da minha organização, quantas foram as issues detectadas? Quantas das detectadas foram corrigidas e quantas das corrigidas foram redetectadas. E a gente consegue separar isso por meses, por especificamente uma aplicação. Então, tem diversos filtros para que o board tenha esse controle. Então, ele consegue fazer um delta, digamos, né, das informações. Maravilha. Qual que é a importância também de ter essa visibilidade, né, consolidada em múltiplos projetos, em um único dashboard executivo? Pode ressaltar um pouquinho aí? Claro. Basicamente, o board não tem que olhar 5 ferramentas diferentes ou 5 relatórios díspares, né? Então, ele vai ter tudo isso de uma forma unificada. Então, esse é o grande propósito. Ganhar tempo, trazer mais celeridade, evitar o retrabalho. Né? Quando você olha uma issue de SAST isolado de uma issue de SCA, aí tem uma issue de AST, tem outro relatório para DAST, acaba dificultando, né, ter essa visibilidade única para tomar uma decisão. E para o board o mais importante é tomar de decisão e tempo. É verdade. E como que a Black Duck, né, ela contribui para o compliance, com normas como, por exemplo, LGPD, ISO e outras exigências aí regulatórias? Perfeito. Basicamente, a Black Duck hoje é exigido, né, por esses padrões de mercado que tem uma certa validação de código a depender da ISO 27001, enfim. A gente precisa, SACs, né, a gente teve até um cliente que veio nos procurar de forma obrigatória, né, faca no pescoço, que a gente acaba brincando, que ele precisava de uma tecnologia de AppSec, e ele teve que vir pela dor. Ele precisava ser auditado, precisava de uma certificação específica para continuar trabalhando com os clientes dele, e ele era exigido uma tecnologia de AppSec. Então, alguns clientes vêm pelo amor, outros clientes vêm pela dor. Né? E aí, como que a Black Duck consegue apoiá-los? Há exemplo, dados sensíveis, como a gente estava falando, novamente usando a provocação do início. Então, para dados sensíveis, a Black Duck consegue fazer esse tipo de validação e custom checkers. Então, dentro da aplicação, se tiver algum CPF exposto, a Black Duck consegue apontar, olha, tem um hardcode credential, precisa ser corrigido. Então, tanto no nível de segurança quanto no nível de qualidade, a Black Duck consegue apoiar esse cliente, né, para estar conforme esses padrões de conformidade. Maravilha. E a nível de governança, assim, como ela traz essa visibilidade, né, para quem faz toda essa parte de GRC, como que a
a Black Duck contribui, né, para a governança? Perfeito. Para a governança, ela consegue trazer ali para o cliente, basicamente, todas as vulnerabilidades ali que ele possui, né? De uma forma intuitiva, ele consegue gerar esses dashboards e olhar especificamente por repositório, por exemplo. O que está acontecendo, por squads. Então, a gente consegue separar, até foi uma pergunta que você tinha feito no início, a gente consegue fazer a separação por squads também. Então, separar um squad de Java, PHP, mudar essa visibilidade, né? Ter esse controle nas mãos, realmente, do que pode ser corrigido, do que pode ser melhorado. Claro. Aí tá voltando um pouquinho mais para o aspecto técnico, né? Às vezes o corporate ele quer implementar, né, um AppSec, um Security Champions, por exemplo, mas às vezes existe uma fricção entre as equipes, né? Então as equipes de segurança querem segurança, mas não querem implementar um AppSec. Né? Os desenvolvedores querem desenvolver e aí colocam a culpa no trava, porque demora, o deploy. Então, como que vocês pensam, né, do seu ponto de vista, né, como não gerar essa fricção entre as equipes, né, entre os squads e facilitar o onboarding entre todos, né, a colaboração aí entre todas as equipes, né, para... Basicamente, a Black Duck ela vem justamente para unir os times. Né, tanto de desenvolvimento, segurança, corporate. Então, a ideia é justamente que nós possamos uni-los, né, mostrar que ela é uma ferramenta de valor. Ela vai dar tanto uma visão unificada ali para o time de corporate, segurança, ela vai trazer todas as políticas necessárias ali para que possa blindar a aplicação. E assim, aquela brincadeira, a gente tem que combinar o jogo, né, entre a equipe. Então, o time de segurança é muito importante, estar envolvido na contratação de uma ferramenta voltada para AppSec. O time de desenvolvimento precisa estar envolvido e, obviamente, o corporate. E aí a gente consegue justamente fazer essa planificar. No início da jornada, para não travar ou engessar o desenvolvedor, eu não vou habilitar políticas que vão quebrar a build dele. Com o tempo, eu vou subindo a régua. E aí, isso tudo sendo combinado, a gente tem visto que tem dado muito certo dentro das empresas que não tinham nada, começaram e agora estão atingindo níveis de maturidade elevados. O segredo é começar. Começar, é verdade, startar, né? Essa já induz outra pergunta aqui, né? O que, por exemplo, a gerência, né, digamos, um CISO, um gerente, né, consegue visualizar dentro da plataforma que antes ficava perdido, por exemplo? Então, ele consegue visualizar nos relatórios técnicos hoje, né, da Black Duck, e antes ele não tinha essa visão. Perfeito, ele não ia ter a visão de risco de como está a organização como um todo, né? Olhando para a parte de código, que é como você tinha mencionado, a aplicação é um ativo estratégico, né? O código é um ativo estratégico das organizações, mas eles não tinham esse tipo de visibilidade. Né? Então, a Black Duck consegue trazer essa visibilidade para esse CISO, para esse gestor. Né? Como que está o meu risco? Né? Eu estou desenvolvendo, a aplicação está funcionando. Até então, a gente, não está funcionando, então tá bom. Sim. Mas como que a gente consegue analisar o risco? Como a gente consegue analisar as vulnerabilidades? Como que a gente pode melhorar? Então, a Black Duck vem justamente com esse propósito. Muito bom, Matheus. E se você tivesse um tempinho, uns 2 minutinhos aí para convencer esse gestor que está em dúvida, né, de investir ou não em AppSec, qual seria o argumento, assim, definitivo, né, que você falaria para ele, para, de fato, ele começar a pensar de uma maneira segura desde o começo, né? Perfeito, Marisa. Basicamente, eu ia perguntar para ele quanto vale o seu ambiente parado, ou os dados da sua empresa sendo sequestrados, os dados dos seus clientes sendo expostos, né? Então, esse seria basicamente a argumentação. E o que a Black Duck consegue trazer de segurança, né? Então, corrija, evite que essas portas abertas estejam dentro da sua organização. Ela consegue trazer esse nível de maturidade para sua empresa. Uma empresa, às vezes, que fatura milhões. Não, mas eu vou comprar uma ferramenta de AppSec? Quanto que vai valer, né, os seus dados expostos aí na internet? Ou os dados dos seus clientes? Como fica a sua credibilidade? Que é algo que fica irreparável. Né? A gente, no Brasil, tem diversos casos de ataques em diversos setores. Healthcare, setor financeiro. Então, esses ataques, eu, como consumidor, evito, por exemplo, procurar as empresas que foram atacadas. Porque dá para ver que eles não têm esse cuidado com os dados dos clientes. Que é uma coisa tão preciosa para cada um. E para quem está estudando, assim, né, digamos, estudando essa inversão, por exemplo, como que é dimensionado? É por aplicação? É por desenvolvedor? Porque às vezes também é uma dúvida do gestor, né? É uma dúvida. Eu tenho 50 desenvolvedores, eu tenho que ter uma licença para cada um, por exemplo? Mais ou menos assim que funciona, né? Hoje é assim que funciona, Marisa. A Black Duck licencia sempre por usuário. Né? Então, o gestor que vai acessar a plataforma ao desenvolvedor. Então, por usuário, qual que é o benefício disso? A Black Duck não vai ficar controlando o número de aplicações que você vai estar verificando. Né? São 100 repositórios, 200, 400 aplicações.
para ele não importa. É o número de usuários que vai estar acessando a plataforma. Número de brands não importa. É realmente, por número de usuários, a gente consegue fazer o licenciamento tanto da análise estática, do SAST, da análise de composição do software, né, que é o SCA, e a análise dinâmica, ela é um pouquinho diferente. Ela é por FQDN, é por domínio. Né? Então, domínio raiz, a gente contabiliza cada domínio, os subdomínios já estão contemplados ali sem nenhum problema. E é fácil de implementar, uma vez que já entrou no ambiente, as equipes já conseguem trabalhar do first day, por exemplo? Conseguem. Sim. Até uma experiência que nós temos em POCs, no mesmo dia a gente inicia uma POC e eu só marco a agenda de POC, inclusive de 1 hora. Né? Em 1 hora a gente já consegue ter os resultados ali dentro do cliente. Né? Justamente pela facilidade da análise, pela facilidade das integrações que a Black Duck disponibiliza. Então, no mesmo dia eu já consigo implementar de SCA, SAST e até o DAST. Se é um URL externa, no mesmo dia a gente já consegue sair com todos os steps da POC preenchidos. Muito bom. E, por exemplo, as empresas também que estão startando, né? Todo esse ambiente de AppSec, DevSecOps, é recomendado sempre começar pelo AppSec, né? Perdão, pelo SAST, depois pelo DAST, por exemplo. Cada empresa, a gente tem casos de empresas que vieram diretamente procurar só o DAST, né? Então, pode acontecer. É mais a empresa entender o seu momento. Mas o SAST é o recomendado, porque ele vai dar um apoio tanto para o desenvolvedor, né? Então para as aplicações que já foram construídas. Isso é importante também de salientar. Aplicações que já estão prontas, aplicações que já são legadas da empresa, a gente consegue fazer a validação. E aí trazer os apontamentos de como corrigi-las. Então não é que eu preciso implementar uma tecnologia de AppSec só para as aplicações que estão nascendo da minha empresa. Não. Eu já consigo melhorar as aplicações que eu já possuo. Né? E aí pode ser tanto por SAST, alguns clientes que não têm nada, eles optam também pelo YAST, que é a nossa análise interativa, e aí ele consegue olhar para a aplicação já em pré-funcionamento. Então, a gente conecta um agente no web server da aplicação, à medida que vai manipulando ela, a gente vai trazendo insights ali. Então, basicamente, acessou um e-commerce. No e-commerce, eu adicionei um CPF, uma senha, acessei um determinado departamento, selecionei um produto, adicionei no meu carrinho e adicionei meu cartão de crédito. O YAST ele consegue, por meio desse agente, validar se esse dado sensível ao chegar no banco de dados está sendo encriptado, não está sendo encriptado, quais são as APIs que ele se conversa, quais são as requisições que são feitas, HTTP, HTTPS, quais são os protocolos ali. E também ele me traz a linha de código com defeito. Né? Então, ele acaba sendo um meio termo entre o SAST e o DAST. Que interessante. Interessante. Principalmente para as empresas que são varejistas, né? Retail, por exemplo. Exato. É muito interessante. Faz esse controle, essa validação, esse monitoramento também, né? Exato. De como a aplicação. E como está a Black Duck no mundo, né? A gente trouxe aqui algumas coisas, né? Líder no Gartner. Fortnite 500 também. Então, assim, é uma empresa renomada, né? Mundo afora, mais de 20 anos especializada em AppSec. Tem clientes dos quais a gente pode mencionar. Aqui no próprio Brasil, a gente tem diversos clientes como MRV, temos clientes como Bruni, Tecnometal, algumas Unimeds. Então, temos diversos clientes no Brasil. Mundo, a gente tem Intel, tem NASA, Muito tem diversos, Samsung. O que me chama a atenção, acho que é a diferença, né, como a Black Duck está. Por exemplo, no Gartner, né, tem uma diferença bem importante, né? É bem importante. Bem importante. E o que se deve a isso, por exemplo? Justamente o poder de entrega que a Black Duck tem, a execução que ela tem. Né? Essa taxa de falsos positivos minimizada é um grande diferencial para os clientes. Né? Então, os clientes optam sempre por uma tecnologia que possa te dar uma entrega muito mais assertiva, né? Para que você não perca tempo. Também é um ativo muito importante para cada CPF. Muito bom, eu já tive a oportunidade de ver muitas demonstrações assim da Black Duck e os clientes elogiam muito, né? E muitas vezes são clientes que são da área, né? Do âmbito de AppSec, DevSecOps, gostam dessa facilidade, a POC também. Uma POC o cliente consegue sentir, né? Quanto dura uma POC, mais ou menos, assim? 1 semana, 2 semanas? 2 semanas. Uma semana o cliente já tem todos os resultados. A gente deixa a segunda semana mais para ele acompanhar os resultados, fazer um estudo em cima da tecnologia, realmente. Então, os clientes que têm muita problemática, né? O que eles precisariam, por exemplo, né? Para contratar uma solução dessa? A Black Duck, por exemplo. Acho que a Polaris é uma das principais, né? Isso, Polaris é uma das principais porque ele consegue englobar todos os testes, né? SAST, DAST, SCA em uma única plataforma, que é o que nós estávamos discutindo. E é uma plataforma as a service, né? Então é ofertada em SaaS. Basicamente, para o cliente contratar uma plataforma dessa, ele só precisa contabilizar o número de usuários que ele quer no início. E é importante, não é que a minha empresa tem 300 desenvolvedores que eu já tenho que implementar os 300 de uma vez. Dá para a gente fazer em ranges ali, em ondas em específico. Né? Então, dá para a gente programar isso de acordo com a necessidade do cliente. Muito bom, Matheus. E assim, uma dica aí para quem está começando, né? Em cibersegurança, em AppSec,
né? Geralmente quem está em AppSec já vem da área de desenvolvimento, só que agora com a cultura de segurança, né? Desenvolver de forma segura, né? Entender das plataformas, tudo isso. Qual a sua dica aí para os especialistas que estão startando, saíram da faculdade, estão fazendo curso técnico? Perfeito. Comecem mergulhando realmente nas tecnologias SaaS, DaaS, mudança de mindset. E, principalmente, eu não estou construindo só a minha aplicação para ela funcionar. Eu preciso ver também os gaps. E, para isso, é interessante que seja pesquisado, mergulhe realmente na disciplina de AppSec, que é uma disciplina vasta, é uma disciplina que muda a cada ano, tem novidades, né? Então, você nunca mais para de estudar. É necessário que tenha essa tração e essa busca por conhecimento constante. Maravilha. E uma dica aí para um decisor, para um head, um CISO, um gerente de segurança, um gerente de infraestrutura, que geralmente, né, a área de AppSec, DevSecOps, fica debaixo desse guarda-chuva, né? Que ele está estudando, ele está vendo, está dentro do radar dele desse ano, do ano que vem, implementar, né, um AppSec, um sistema de DevSecOps. Qual é a dica? Qual um tips, assim, que você pode passar, um insight? Uma dica que eu dou para quem está começando a olhar, né, o decisor que está começando a olhar para essa disciplina, procure um parceiro como a Leones, né, que tenha todo esse know-how, que possa apoiá-los nessa jornada, e não só de AppSec, né? Então tem diversas frentes onde a Leones consegue apoiá-los, né? Segurança de perímetro, endpoint, dentre outras tecnologias. É muito importante ter um bom parceiro de negócio confiável para planificar, né? Até que nível a minha organização precisa chegar, qual o nível de maturidade. Então é necessário, é muito importante ter um parceiro de negócio confiável e presente, né? Não é só um parceiro transacional. E é por isso que, inclusive, a Leones é um parceiro estratégico para a Pars nesse quesito. E para nós também. E a Pars, ela é justamente um distribuidor de valor agregado. Então, a gente busca parceiros que também tenham esse valor, né, embarcado, não é só transacional. Então, para esse decisor, recomendo que procure, né, a Leones, inclusive, para fazer esse... E procurem soluções robustas, né? Nós já trabalhamos com problemáticas, né? Cibersegurança é isso, a gente resolve problemas, gaps todo o tempo. Então, buscar uma solução de ponta, né? Uma solução líder que seja forte aí como a Black Duck. Muito obrigada, Matheus. Eu que Volte agradeço. sempre aqui. Lisa, obrigado pelo Tudo convite. de bom. Tomar um cafezinho agora. E vocês se inscrevam, amigos, se inscrevam no canal, porque todo tempo tem esses vídeos super intuitivos, com esse core técnico que nós sempre preservamos. E se liguem que tem mais novidades aí. Um abraço. Tchau, tchau.